O novo sistema de avaliação dos funcionários públicos foi hoje recusado pela Frente Comum dos Sindicatos. Os trabalhadores afetos à CGTP estão contra as cotas para as avaliações de excelência porque consideram que vai prejudicar uma grande percentagem de funcionários públicos. Acusam até o Governo de utilizar as cotas como um instrumento para pôr em prática o diploma sobre remunerações, carreiras e vínculos. O Governo conseguiu apoios dos sindicatos para legitimar o novo sistema de avaliações na função pública. As finanças aceitaram algumas sugestões, sobretudo da FESAP e do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, e incluiu duas novidades: o afastamento das chefias intermédias que não avaliem os trabalhadores e a valorização da atividade sindical para efeitos das promoções. O principal ponto de ruptura, que acabou por ser ultrapassado, era o sistema de cotas estabelecido para as melhores notas. A Frente Comum foi a única a não aceitar o acordo, não concorda que a avaliação do desempenho admita a nota inadequada, uma classificação negativa. Além disso, diz que a proposta do Governo vai deixar muitos trabalhadores estagnados na carreira durante 10 anos. Depois deste acordo, o sistema de avaliação vai agora ser discutido na Assembleia da República. O Governo destaca a importância deste acordo e diz que considera que vai trazer aos funcionários públicos a justiça de diferenciação dos desempenhos. Em entrevista ao Jornal das 9 da SIC Notícias, o Secretário de Estado da Administração Pública explica que cada trabalhador vai conhecer os objetivos no arranque de cada ano. À partida, cada trabalhador deve saber quais são os objetivos que deve perseguir e o de cada trabalhador também deve saber quais são os critérios pelos quais vai ser avaliado, sabendo se os resultados que era esperado obter foram ou não foram obtidos. E, portanto, isso é muito importante neste sistema de avaliação de desempenho. E é muito importante para o trabalhador, como é muito importante para os dirigentes que vão proceder à avaliação. É preciso destacar depois aqueles que têm, de facto, bons desempenhos e é preciso reconhecer esses bons desempenhos e também gratificar esses bons desempenhos. Ora, isso não é possível fazer partindo do princípio que toda a gente é excelente, que toda a gente é muito bom. E eu acho que os trabalhadores percebem isso. Os trabalhadores percebem, os dirigentes percebem, e eu penso que o comum dos cidadãos também está de acordo. Nem todos somos ótimos. Todos nós, fazendo um exame do nosso próprio desempenho, sabemos que, inclusivamente, num ano podemos estar muito bem, no outro ano podemos estar menos bem, no outro ano estarmos abaixo disso ainda e voltarmos a ter um comportamento excelente. É convidado à edição da noite Betancourt Picanço, presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Muito boa noite. Boa noite. Este é um acordo justo, com cotas para avaliação de excelência? Este é o acordo possível, tendo em conta que a avaliação do desempenho é incontornável. Avaliação dos serviços, avaliação dos dirigentes, avaliação dos trabalhadores é um processo incontornável. Como é óbvio, o que procuramos foi encontrar a melhor formulação de o pôr em prática. E foi isso que conseguimos no termo de 4 reuniões, em relação às quais podemos dizer que o Governo aceitou a generalidade das propostas que pusemos em cima da mesa, com exceção da ultrapassagem das cotas. E eu registro que esta questão das cotas é muitíssimo importante, tendo em conta exatamente o diploma ou a proposta que está na Assembleia da República em termos de vínculos, carreiras e remunerações, que essa sim vai implicar que os trabalhadores só possam mudar de nível remuneratório em geral, na maior parte, ao fim de 10 anos. Mas, com este projeto de diploma, aquilo que asseguramos é que é possível, através deste diploma, ultrapassar essa situação em termos de os trabalhadores poderem ter, por força de uma avaliação que lhes cabe a eles construir, ultrapassar essas cotas. Eles estão sujeitos a objetivos que vão ser definidos pelo poder político. São objetivos que vão ser definidos pelos dirigentes, competências que vão ser definidas pelos dirigentes, mas que vão ficar registadas. Mas atenção, vão ficar registados não só os objetivos, não só as competências, mas os critérios que podem permitir às pessoas superar os objetivos e atingir, consequentemente, a excelência. Porque, ao contrário do que diz o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, nós entendemos que todos os
portugueses e todos os trabalhadores da administração pública devem tender para a excelência. Não significa que todos nós possamos lá chegar, mas que seja uma aspiração, ninguém a pode negar. E considera justo que ao fim de 2 avaliações consecutivas negativas ou deficientes em relação àquilo que é a definição dos objetivos, possa ser interrompido o vínculo de trabalho com a administração pública? Não, o que consideramos justo e adequado, que é quando se verifica uma apreciação de inadequado, sejam encontradas formas, sejam consensadas ações que permitam que aos trabalhadores sejam dadas as possibilidades de eles desenvolverem a sua atividade nos locais adequados, nas funções adequadas. Isso é que é razoável. Aliás, esta proposta também prevê que estes procedimentos sejam monitorizados. Isto é, não se trata de uma avaliação do desempenho que se vai concretizar num momento único no ano, mas trata-se sim de um processo no qual os trabalhadores, pela primeira vez, vão ter possibilidades de intervir, requerendo do dirigente que ele lhes diga em que situação é que eu estou em relação aos objetivos e em que situação é que eu estou em relação às competências. Para quê? Para que, ao longo do ano, o trabalhador vá sabendo como tem que agir para chegar lá. Para chegar aonde? Para chegar à excelência. Um dos problemas da função pública e de alguma ineficiência em alguns setores é culpa da forma como são dirigidos. Foi por isso que houve uma especial atenção e o Secretário de Estado há pouco disse-me que não, que os quadros intermédios, os dirigentes intermédios, não tinham sido sujeitos a regras especialmente rigorosas, mas foram de facto neste acordo. Penso que não. O que há para todos os dirigentes é a possibilidade de eles também serem avaliados. A possibilidade, não. São, efetivamente, avaliados. Há a possibilidade de, nessa avaliação, interferirem também os subordinados, como nos parece razoável. Isto é, são os trabalhadores dirigidos por alguém que são aqueles primeiros interessados em dizer como é que o dirigente, que tem a responsabilidade de os dirigir para atingir os objetivos, se comporta nesse processo. Mas qual foi a situação em concreto que levou a esta preocupação que hoje podemos ler nos jornais de que os quadros intermédios que se recusarem a avaliar trabalhadores serão afastados? O que há é um conjunto de procedimentos aos dirigentes, superiores ou intermédios, cabe avaliar os trabalhadores. E hoje somos confrontados com, do nosso ponto de vista, mais de 50% dos dirigentes que não promove a avaliação dos trabalhadores que têm à sua conta dirigir. Ora, isto não é razoável na medida em que esta situação se pode refletir negativamente na situação desses trabalhadores. É isto que está em causa e, portanto, o que esperamos é que aquilo que até agora tem acontecido, que é nós não sabemos, afinal, uma avaliação do desempenho que existe desde 2004, afinal, o que é que aconteceu em 2004? O que é que aconteceu em 2005? O que é que aconteceu em 2006? E isto, nós questionamos o Governo. Não é possível apresentar propostas, dizer-se que as coisas funcionaram assim ou assado, bem ou mal, sem apresentar os relatórios. Porque se os trabalhadores têm responsabilidades e lhes são exigidos determinados comportamentos, a quem cabe dar o exemplo é ao Governo. Se é o Governo que tem os relatórios, ou que os deveria ter, ao Governo cabe publicitá-los. As coisas que funcionaram mal de 2004 até este presente momento ficam resolvidas com o acordo que Não, não ficam resolvidas. Porque o que temos é um enquadramento. Isto é, temos as regras que permitem que as coisas possam funcionar bem. Mas para que elas funcionem bem, é preciso que haja o interessamento dos trabalhadores, que os trabalhadores sejam chamados
a acompanhar este processo, que os trabalhadores sejam chamados a dizer como é que vão as coisas nos seus serviços e não estão a ser chamados. Que os trabalhadores, em vez de serem punidos, que os trabalhadores sejam motivados. E os trabalhadores não estão a ser motivados. E não estão a ser motivados por aquilo que referiu há pouco. Uma proposta de lei de vínculos, carreiras e remunerações que só penaliza os trabalhadores, como aquilo que todos nós sabemos, que é congelamento de remunerações ano após ano. Portanto, não bastam as regras. Não estamos a falar de autómatos, estamos a falar de pessoas. Pessoas que, para se moverem e serem capazes de atingir os objetivos que todos nós desejamos que atinjam, têm que ser motivadas. Aliás, elas e os portugueses. Todos nós temos que ser motivados, temos que ter projetos de que o amanhã será melhor do que hoje, e isso não acontece. Isso não acontece, não vamos lá. E não acha que as cotas funcionam de uma forma negativa psicologicamente? Porque quando olhamos para um serviço, há uma percentagem muito grande dessas pessoas que trabalham nesse serviço que sabem que não vão ter nenhuma hipótese de chegar à excelência devido às cotas. É verdade. E esse é um ponto negativo desta proposta. Daí que nós apostamos na monitorização do processo. Nós apostamos em que os trabalhadores têm a obrigação de acompanhar o modo como isto vai decorrer e de questionar os seus dirigentes em diversos momentos durante o ano para saberem se sim ou não estão a atingir os objetivos. O que é que devem fazer para isso, se não estiverem a atingir os objetivos, para corresponsabilizar os dirigentes por isso. E também estamos disponíveis para ajudar os trabalhadores neste processo e nas suas reclamações ou recursos que não têm cotas. Isto é, se as pessoas trabalharem devidamente e utilizarem os mecanismos, as pessoas podem chegar lá com as suas organizações sindicais. Portanto, tem uma forma de dar a volta às cotas, digamos assim. Nós temos uma forma de dizer às pessoas que elas são também responsáveis pelo caminho a fazer. Porque se nós nos empenharmos como organização sindical neste processo, empenhámonos hoje e durante este processo negocial, mas empenhar-nos-emos também no futuro com as pessoas. E o que queremos é que as pessoas se interessem também por este futuro a construir com elas, para que elas possam atingir o excelente que à partida o Governo nega. Ou seja, conseguir o envolvimento dos funcionários públicos neste projeto para na próxima negociação com o Governo conseguirem fazer cair as cotas? Para irmos conseguindo, a par e passo, no dia a dia, fazer cair as cotas em relação às pessoas em concreto. Em que é que isto se vai traduzir para os utilizadores dos serviços da função pública, a partir do próximo ano? Do nosso ponto de vista, este projeto põe em marcha a possibilidade de os serviços se aproximarem da excelência. Porque se temos toda uma avaliação de trabalhadores, uma avaliação dos dirigentes e uma avaliação dos serviços, esperamos que isto tenha consequências. Mas para que isto tenha consequências, esperamos também que o Governo cumpra a sua parte. Isto é, ponha isto em marcha e aposte na motivação das pessoas. E nos meios também, para atingir os objetivos, porque muitas das queixas dos funcionários públicos passam pela falta de meios para executarem os seus trabalhos. Se não há meios, não há objetivos. Dos pontos fundamentais para definir objetivos é que tem que haver objetivos com meios. Se não há meios, há que redefinir os objetivos, porque não há possibilidade de lá chegar sem os meios. Muito bem. Isto entra em vigor para o ano, voltaremos a falar garantidamente. Sr. Cur Picante, agradeço a sua presença na edição da noite. Obrigada, boa noite.